E aí? Então, você provavelmente clicou nesse vídeo porque você se interessou aí pelo título, né? Onde eu falo que eu ganho 70 mil reais por mês. Esse meu salário, na verdade, ele é um prolabore que eu tiro ali do faturamento dos meus 7 canais monetizados que eu tenho hoje no YouTube. Canais anônimos, os famigerados aí, canais darks. Onde, né, de faturamento, desde 2024 eu faço mais de 100 mil reais por mês. Mas o que poucas pessoas sabem é que para chegar onde eu cheguei hoje, desde 2020 eu já faço isso. Eu precisei ralar. E não foi pouco, tá? Não é fácil. Diferente do que vendem por aí, eu fujo de trazer esse discurso de que foi algo fácil. Poucas pessoas sabem disso, mas eu fiquei quase 2 anos ali depois que eu comecei nesse mercado, ganhando entre 200 e 400 dólares. Quase 2 anos. Mal dava para me sustentar ali. Dava para pagar uma conta ou outra que eu ajudava em casa. Enfim, mas lazer, esquece. Naquela época ainda, 200, no máximo 400 dólares. Era raro eu fazer 400 dólares. Mas era essa média de 200 dólares ali que mal dá um salário mínimo hoje. Então eu vou mostrar tudo para vocês. Vou abrir o Trello, que é onde a gente organiza esse canal que eu vou mostrar. Vou mostrar o faturamento deste canal. Vou mostrar o geral, né, do faturamento, a evolução que eu tive ali dentro da plataforma que eu recebo os pagamentos em dólar. Eu não sei se eu falei isso, mas a gente ganha em dólar. Então, é muito maior do que se fosse ganhar em real. Eu, particularmente, não trabalho com conteúdos no Brasil justamente pelo volume que eu teria que ter de visualização para compensar o que eu ganho na gringa. Então, esse é um ponto muito importante que eu até esqueci de falar. Mas antes de mostrar qualquer coisa para você, eu preciso contextualizar uma parada. Eu nem sei se eu falei também, mas hoje eu tenho 7 canais monetizados, mas não são 7 canais realmente que trazem o faturamento que eu tenho, tá? São 4 que são como se fossem as galinhas dos ovos de ouro aí para mim. Então o restante, eles estão monetizados, mas não são ali meio que o carro-chefe. E hoje, por exemplo, eu tenho equipe. A gente tem 7 colaboradores na empresa. Então eu não faço tudo sozinho, eu não faço 100 mil reais por mês tudo sozinho, trancado num quarto igual louco. Igual eu fazia antigamente. Não 100 mil reais, mas eu ficava igual louco trabalhando num quarto. Então hoje eu tenho equipe, tenho custo, tenho dor de cabeça também com pessoas, enfim. E muitas pessoas nem sabem disso, mas a gente se considera, né, prestadores de serviço, ainda que tenha uma empresa, mas é tudo questão formal, velho. Isso é tudo burocracia. Porque realmente a gente está prestando serviço. Estamos jogando um vídeo na plataforma, a plataforma passa anúncio e a gente recebe por isso. Então, de certa forma, é um CLT Premium Expert Plus Premium. Mas, mesmo tendo equipe, mesmo tendo time, eu vou mostrar para vocês esse canal que eu monetizei recentemente, onde eu tô bem participativo. Então eu que faço a thumb, eu que desenvolvo os títulos, eu que desenvolvo os roteiros, como a gente tem todo o processo ali já bem definido, até fica mais fácil. Então eu separo algumas horinhas do meu dia e coloco ali o meu esforço nisso e só entrego para a galera executar. Bom, vou mostrar para vocês agora um pouco da organização aqui dos meus canais, desse canal aqui, na verdade, que é o Unclassified. Eu separo, né, dentro do Trello por cards aqui, basicamente, então tem roteiro fazendo, tem roteiro feito, parte de thumbnail, parte de narração, a gente narra com inteligência artificial nesse canal, parte de storyboard, aqui quando o vídeo entra para edição, que passa ali a gente delega pro editor, né, pegar todos os ativos já pronto. Tem esse vídeo que tá para sair que tá em edição, e esse é um canal, inclusive, que a gente tá nesse hiato nele, tá papo de acho que uns 20 ou 25 dias sem postar nele, muito por conta do brainstorm que meu time tá fazendo, né? Que a gente tava com problema de retenção nele, e como era um canal MVPzinho, onde eu trouxe poucas pessoas do meu time, eu tava querendo testar e validar uma parada ali, eu não coloquei todos os esforços. E agora sim a gente vai colocar bastante esforço nele, né? Então todo esse brainstorm que a gente tá fazendo atrasa um pouquinho dos vídeos. Mas enfim, tem esse vídeo aqui para sair, né? A gente separa, pode ver que eu mesmo coloquei as thumbs aqui, alguns títulos que a gente vai testar. Tem aqui modelinhos de thumbs, que eu upo aqui, ó. Tem esse modelinho de thumb, isso sobre esse título, né? Como seria ser cada sniper lendário, basicamente. E uma dúvida que muitas pessoas me mandam é tipo, pô, eu preciso saber inglês para fazer essa parada? Não necessariamente. Uma das minhas qualidades sempre fui ser autodidata e eu sempre soube falar inglês. Não quando eu nasci, né? Obviamente, depois eu aprendi, mas isso me ajudou na jornada.
Porém, hoje, com as inteligências artificiais, pô, velho, você faz a parada em português, depois traduz para inglês, obviamente você precisa falar, né? Obviamente, se você fala é muito melhor, a qualidade vai ser maior, seu resultado vai ser significante. Agora, se você não sabe, não necessariamente precisa, a menos que, porra, você vai fazer um conteúdo para Turquia e nada a ver, velho. O cara vai falar um monte de coisa que você não entende, você não vai conseguir corrigir nada, não vai conseguir interagir com nada, o seu resultado vai ser pífio, e, enfim, você vai ficar nadando, nadando e morrendo na praia. Então tem esse canal aqui nosso, tem vários vídeos, a gente separa aqui os canais por clusters, né? Então tem aqui os timestamps, que é uma estratégia aqui de controle, de bucket. Então tem todo o controle aqui desse canal. Tem aqui o nosso time enxuto, né? No caso, o Lucas, que é meu diretor criativo, responsável pelos storyboards aí, a Nicole, que cuida toda a parte gerencial, o Rods, que é o editor. Aqui são só 3 pessoas, a gente tem 7 hoje. 8 comigo. Então, esse aqui é o controlezinho que a gente tem de operação. E agora mostrando o canal para vocês. É esse canal aqui. A gente vai fazer 3 meses, na verdade. 2 meses e pouquinho. Tá com 11 mil inscritos, 11.363. Que nem a gente falei para vocês, a gente tá num hiatozinho de vídeo, ó, 22 dias sem postar, mas mesmo assim ele tá gerando receita dos vídeos. Então nas últimas 48 horas, esse vídeo aqui, por exemplo, pegou 27.600 visualizações. E tem outros, né? Então nos últimos 28 dias, a gente fez essa receita aqui de 1.163 nessa quantidade de visualização. Mesmo por conta do RPM, que ele é menor, até por conta do nicho. Mas ainda assim é um RPM bem bacana. Mas eu quero mostrar uma parada para vocês, porque nesse canal eu errei. Era pra gente ter ganho muito mais. E não é que a gente perdeu dinheiro, mas deixamos de ganhar por irresponsabilidade minha. A partir do momento em que você atinge ali os requisitos necessários para monetizar um canal, seja ele Dark, seja ele qualquer, você precisa ativar a autenticação de 2 fatores. E a gente monetizou esse canal com 6 vídeos apenas. Bombaram os vídeos ali e atingiram as métricas de inscrito e watch time. Porém, por falta de atenção minha, as views estavam, pipocando e eu não ativei. Perdemos a monetização de, sei lá, mais de 1 milhão aí de visualização. A gente não monetizou e deixamos de ganhar. Então, pelos nossos cálculos, foi papo aí de uns 4 mil a 5 mil dólares. E, é muita grana que a gente deixou de ganhar, velho. Então, monetizado mesmo, a gente deve ter monetizado só umas 600, 800 mil, não sei. Muita coisa pra eu lidar, gente. Não tem como eu pensar em tudo. 175 dólares, nem lembro quanto é que tava a cotação, mas é um dinheiro bacana, é quase um salário mínimo aí, né? Mostrei pra vocês aqui os ganhos. A gente postava 2 vídeos por semana, então é bem tranquilo. Ainda que seja um canal de alta barreira, né? Não é qualquer um que consiga replicar. Isso até é um fator interessante, né? Muitas pessoas têm medo de divulgar o canal. Eu já divulguei 2, meu. O Cinend, que é aquela plaquinha de 100 mil que tá ali, ó, que é um dos meus canais, e esse agora. Por estar nesse mercado, eu identifiquei basicamente por que as pessoas não divulgam. São 3 coisas que acontecem. A pessoa simplesmente não tem canal e fala que tem. Isso acontece com certa frequência. 2, os canais delas são muito frágeis. Então, tipo, se alguém souber e conseguir replicar aquilo por ser um canal muito fácil, que inclusive hoje, né, o YouTube tá brecando esses tipos de canais de low effort, né, de baixo esforço, e alguma pessoa conseguir replicar o conteúdo dela, ela vai ganhar concorrência, né, obviamente, por ser um conteúdo muito fácil. As views, elas vão splitar, então vão dividir para o concorrente, ele não vai ter mais esse monopólio, basicamente. Isso né, se ele foi o pioneiro, se ele já não começou e copiou de alguém, né? Conforme a oferta e demanda, né? Se a oferta de vídeo está aumentando, ele obviamente vai perdendo visibilidade e, consequentemente, receita. E esse é o segundo fator, né? Que geralmente as pessoas não divulgam seus canais. E terceiro, que é o meu caso, é que na questão do algoritmo, e eu sei que muitas pessoas depois desse vídeo vão entrar no meu canal, eu já sei disso, assim como entraram no Cinendo. Vocês são brasileiros que estão me assistindo, acredito eu, em sua maioria. A partir do momento em que vocês entram no meu canal, vocês confundem o meu algoritmo, principalmente quando o meu conteúdo é em inglês. Que vocês não são o público-alvo, só entra para curiar a mesma parada. Entra para assistir 5, 10, 15 segundos de vídeo, até um vídeo inteiro, mas não interage da forma que a galera gringa vai interagir com a parada. Então esse é um dos fatores que eu não divulgo os meus canais. Mas que, enfim, o track record mostra realmente que a gente tem aí. E o fator mostrar canal é mais para mostrar credibilidade. Afinal, se eu só viesse aqui e ficasse falando para vocês, eu ia falar, olha esse que maluco sonhando aí, mentiroso do caramba. Do ponto de vista de
habilidade, não tem problema. Eu mostrei isso aqui para vocês porque eu consigo replicar isso com facilidade. O ponto é que eu não quero ter esse trabalho mesmo, saca? E ter que recomeçar a parada simplesmente por má conduta minha aí, divulgar aí e querer mostrar. E agora eu vou mostrar para vocês o meu crescimento de faturamento mesmo. Eu migrei os meus ganhos, porque antes eu recebia no PayPal aqui para Husky em dezembro de 2023. E eu já estava nessa época, muito por conta do boom do Cinend. Eu fiz aqui nesse mês 3.073 dólares. A cotação ainda era 4,83 naquela época, em 2023, ali no mês de dezembro. Depois, no mês seguinte, já em 2024, aí deu um salto, mais ou menos, quase 2.000 dólares, na verdade. Aí foi para 5.649 aqui. Aí subiu também a cotação um pouquinho. Então, a gente ganha em dólar, né? E depende ali. Os ganhos eles vão ser mais altos se o dólar tiver alto e vão ser menores se o dólar tiver baixo. Aí tem toda a questão de ganho de idioma inglês, que paga mais, e enfim, várias outras paradas. E isso é um fator que também eu produzo conteúdo para gringa e não em português. Aqui, né, vocês podem ver a evolução um pouquinho. Então, aqui no princípio, quando eu migrei para cá, eu nunca tinha feito valores assim, tá? Eu comecei a fazer em média ali 10, 15 mil reais, 20, ali já nesse período de 2023. Mas eu nunca tinha feito os valores que no ano de 2024 eu fiz, que foi aqui no mês de março, do mês do meu aniversário, a gente fez em dólar, né? 16 mil dólares 786. E daí, na época que deu, né? 83 mil reais. Que é um valor para a realidade de muitos alto, mas que veio acompanhado, obviamente, de muito trabalho. Não acho que isso aqui são canaizinhos feitos. Enfim, que é o que a galera prega aí, que você com poucas horas vai ter ganhos assim, esquece, velho. Esquece. A gente tem uma equipe, hoje tem bastante custo, paga ferramenta. Não é o que a galera fala que é facinho aí, não. Mas eu comecei e faço até hoje, né? Aqui para vocês verem, né? Como todo mercado na vida tem altos e baixos, né? Então a gente fez durante 2 meses praticamente, e eu lembro até hoje disso, porque, porra, imagina você virou a chave, você tá tendo um ganho, e nessa época eu aumentei o meu custo de vida também, né? Por 2 meses, e passei a comprar mais coisas do que eu nunca tinha comprado na vida, assim, sem me preocupar, então comprar sem olhar o preço, no caso. E aí deu um choque de realidade, porque quando diminuiu a receita, vocês viram aqui, ó, foi para 50 mil, depois voltou para 42, ali começou a me dar um choque. E quando o dinheiro entrou, eu tinha que pagar ainda, né, todo o time, e pagar as ferramentas, e tirar ali meu prolabore, meu salário. E aí começou a me preocupar. Ainda que a minha realidade era bem tranquila, né? O meu custo de vida era relativamente baixo. Isso começou a me preocupar, porque eu estava numa alta e logo fiquei embaixo. Então, nesse momento, é momento de analisar, velho. Mas todo trabalho e esforço traz resultado. E aqui em agosto, eu lembro até hoje desse dia, e contextualizando, né? Até aqui em fevereiro de 2024, eu nunca tinha feito mais de 50 mil reais. Tampouco aqui em agosto, mais de 100. Então, esse mês, eu lembro, né? Foi marcante porque eu peguei o pessoal do time, saímos para comemorar. Como é home office, é difícil ajuntar todo mundo, né? Eu paguei pra galera e foi um evento bacana. E aí nos meses seguintes, né, a gente manteve ainda um pouquinho dessa média, mas aqui em 2024 a gente começou a fazer 100 mil reais mais perenemente, com mais constância. E, bom, vocês podem ver aqui do ano de 2024, quase inteiro, né? Do final do ano de 2024, quase inteiro, mais de 100 mil, 6 dígitos ali. De 2025 também aqui no comecinho, né? A gente fez 177, quase 200 ali. E até nessa época o dólar estava um pouquinho alto também, então 5,54 na hora da cotação ali da entrega. E aí, velho, uma parada que eu vejo, eu tava assistindo um vídeo, até por referência dele que eu fiz isso aqui, o cara é sensacional, que é o Vitor Romão, e é um editor aí de vídeo de canal gringo. Eu vejo um monte de gente frustrada, e a partir do momento em que você mostra que você consegue fazer uma parada que é honesta e não fere ninguém. Pô, você só tá produzindo ali os seus vídeos, no caso dele, ou a gente aqui que tá produzindo os conteúdos sem querer se amostrar pra ninguém, enfim. E recebe por isso. Um monte de gente frustrada que vai procurar
pelo em ovo para te criticar. E durante a minha jornada, eu aprendi isso. Independente do que você faça, você nunca vai agradar todo mundo. Então faz o que você quer fazer, o que você sonha em fazer para atingir os seus objetivos, porque não vai agradar todo mundo. E se você quiser agradar todo mundo, você vai estar fadado ao fracasso. Então, velho, faz a parada. No final das contas, quando as pessoas te olharem e as que te criticaram de alguma forma vão querer bater palma ou vão querer aprender com você, vão fazer alguma coisa que você vai olhar e falar: ah, da hora, né? Lá no passado você me criticou ou falou mal de mim, X, Y. Então eu aprendi muito isso durante a minha jornada. Eu particularmente não ligo, eu não quero nem saber, velho. Se o cara fala mal, se o cara fala bem, eu não quero nem saber. Eu só faço a minha parada e cuido da minha família. Então eu mostrei pra vocês, basicamente, como que é a vida e a realidade de alguém que trabalha sério nesse mercado e não fica falando de coisinha fácil por aí. É isso.